Muito bem. Exaustão total, porque 3 línguas ali na cabeça, dormindo até não poder mais. Bueníssimo. Aí, sei lá, um mês passou, um mês e meio, e meio que a novidade deu uma estabilizada. E aí, como é que você fez para driblar as frustrações, que fossem frustrações de idioma que ninguém está me entendendo, ou frustração do frio? Porque se você chegou lá em final de agosto, então aqui Era no meu verão tempo ainda. já tinha passado setembro inteiro, estava começando outubro, caramba, já é um outono caprichado, né? E aí, para uma pessoa que sai do Rio de Janeiro, se você pelo menos estivesse saindo da Patagônia, aí a coisa do frio não ia chamar tanta atenção, mas saindo do Rio, 40 graus, como é que foi? Então, como é que você conseguiu driblar as tristezas, zebrinhas e frustrações? E estou vendo que, como você está falando até agora, com um brilho no rosto, falando rindo, e falando com gostoso, assim, com um ar gostoso, Aham, foi. que não te traumatizou esse um ano Não, fora. foi life changing. Foi Então, ano antes e ano depois. olha aí, Então, uma. na verdade, assim, primeira coisa, como Ah, não tinha realmente nenhuma tecnologia, o que que a minha mãe, Perla, né, minha mãe, fazia? Ela me escrevia carta praticamente todos os dias, que a legal. ponto dela me criar um problema. Eu tive que começar a escrever carta para meu irmão de intercâmbio para ele poder também abrir a caixa do correio e ter coisa para ele, porque a criança de 6 anos de idade não estava entendendo. Eu recebia a carta da minha mãe quase todo dia. Minha mãe também inventava o que escrever, mandava recorte de jornal, mandava notícia dos amigos, mandava CD, eu ouvia muita música brasileira. Isso era uma moeda de troca legal com os meus amigos da rua, a galera da escola. Eu tava na escola de artes, lembra? Então, uma galera, eu tinha amigas que tinham, namorava um cara que fazia música. Aí nisso eu levei um CD da Rita Lee pra ele. Nossa, Rita Lee, que Ah máximo! lá, viu? Rita Nossa, Lee, levei Rita querida. Lee para a Suécia. Então tinha assim, primeiro, uma comunicação com a minha família aqui muito frequente. Claro que a hora de receber a carta e abrir, eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Eu estava ali lendo aquela carta assim, eu tinha que ler em partes, porque de repente dava todo um blur, eu tava toda assim, um aguaceiro total em cima daquela carta, mas um aguaceiro gostoso, assim, gostoso. Na Entendo. hora, ela é um turbilhão de emoções. Na hora eu não vou dizer que é gostoso, na hora é tipo assim, meu Deus, eu tô nesse momento, o que eu estou perdendo? Sabe? Mas eu, de Mas, novo, eu tinha data para voltar. Então, aquilo era um ciclo, né? Então eu legal. li aquela carta, o meu momento da saudade era muito aquele momento de abrir a carta. Então eu também dava uma organizada naquela hora. Eu não ia chegar em casa alvoroçada e porque eu ia emendar dali um programa com os amigos, porque assim, primeiro cenário, tá? O cenário era, eu estava lá numa rua onde a maior parte das pessoas tinha minha idade, ou uma idade muito próxima. Então eu vivi uma adolescência lá cheia de coisa pra fazer, Olha, entendeu? Então assim, a então, minha cara, socialmente, sua vida era agitada. socialmente a gente tinha era um social diferente do Rio de Janeiro, mas eu já tinha um amigo que tinha 19 anos e já morava ali do lado, mas num apartamento só dele. Toda quinta-feira era dia de ver X-Files e pedir pizza na casa dele. Então ia todo mundo pra lá. O dia tal, vamos no cinema, todo pro cinema. Ah, tá tendo uma feirinha. E realmente eu morava no norte da Suécia, na cidade chamada Umeå. Nossa, o norte da Suécia, que já é um É, país norte. exatamente, a cidade era exatamente 300 quilômetros para baixo era Estocolmo, 300 quilômetros para cima era o Círculo Polar. Nossa, gente, 300 quilômetros para o pessoal que está no Brasil é menos do que Rio e É São nada. Paulo. É nada. Então, assim, eu estava no meio de um caminho. E aí, então, primeira administração, emoções. Como eu tinha uma vida ativa, né? Eu tinha na escola, eu voltava da escola em horários variados, mas tinha dias que eu estava na escola até 5, 5:30 da tarde. E a minha escola era a única escola da cidade que era no centro da cidade, as outras eram mais afastadas. Então, eu não tinha que pegar Ah, um ônibus para fazer nada. Eu já estava ali, o pessoal já tinha combinado na sexta-feira um cinema dali, já me encontravam ali, a gente já ia pro já cinema. saí andando. Numa sexta-feira, ou eu encontrava alguém da escola, tô de bobeira, então vamos comer antes de ir pra casa. O ônibus tinha hora certinha, eu sabia quanto tempo eu tinha pra comer pra ir pra minha casa, entendeu? Olha, Então, assim, então a vida social, ela tinha um nível de agito, ela não era agitada sempre, mas ela tinha um nível de agito que me que isso, ocupava as emoções. isso, e que bastava e que dava, não era aquela coisa de adrenalina máxima 24 horas, mas Não, eu também não ficava com tédio em casa. e não era um tédio total, entendeu? Então, assim, eu tava ali numa vida social bem legal, assim, pra minha idade. Boa. É, e a saudade, eu tinha a hora dessa carta, dessas cartas todas dos meus pais. Sempre tinha algum adendo, aí embaixo vinha a maleta do meu pai, embaixo a maleta da minha irmã. Um dia que tinha tido algum encontro, todo mundo assinava, sabe? Então tinha uma Oh, interação ali. E aí essa carta era a hora que eu sabia que eu ia ler, me vai em lágrimas, então eu tinha um momento de ler a carta também. Ah, hoje cheguei em casa, não tem ninguém em casa, vou. vou Essa hora ler eu vou a ler a carta. cartinha. Às vezes eu acumulava algumas cartas que eu sabia que eu não era hora de abrir aquela carta, não. Que eu não Nossa, queria chegar com a cara inchada em alguma coisa, entendeu?
Ai, que Então eu ótimo. sabia dividir aqueles momentos. E tinha a minha hora de escrever as cartas também, que eu não tinha a frequência da minha mãe. Isso era humanamente impossível. Minha mãe foi ninja durante um ano. Nem eu e Olha, toda a minha prolixidade, e nem eu e toda a minha. Né, o tempo livre que eu até tinha, dava para escrever uma carta, eu não ia conseguir alcançar esse nível de integração da minha mãe. Mas eu ia lá, escrevia, eu me comunicava. E todo domingo de manhã era a hora que meus pais do Brasil ligavam. que legal. Pronto, isso era Então, todo sagrado. domingo, isso, sagrado, de domingo de manhã é o dia de falar com os meus pais. Tanto que aí, pra mim, já era uma tecnologia super avançada. Quando os meus pais de intercâmbio queriam fazer alguma coisa que precisava ser de manhã cedo, nesse horário, eles botavam o Sigame no celular. Nossa, Isso era muito louco. Eu assim, menina! gente, celular! E eles vão ligar pro número fixo, é para isso. Mas assim, Nossa Senhora, aí foi piração, era aí foi piração. o amor deles por aquela experiência, que eu sei que isso me custava muito caro para ir. Na época tinha esse serviço, mas ele era caro. Entendi. Que Então, carinho, às vezes Ana. que precisou acontecer, eles falavam, você não vai deixar. Ou a minha mãe ligava e falava assim, não, estamos na rua, quando a gente chegar, eu te ligo. Também pode. Para Aham. ela não dar de cara na porta. Entendi, Entendeu? tá Para não bom. ligar e ninguém atender. Então, domingo era o dia de falar com os meus pais. Então, eu tinha isso tudo muito organizado na minha cabeça. Eu tenho essa comunicação pelas cartas, eu tenho a comunicação pelo telefone e eu tenho essa vida social. Eu vou contar um dia muito engraçado que foi assim o grande momento do meu intercâmbio. Eu tinha um cartão de crédito, né, brasileiro dos meus pais, para quando, enfim, para usar, né? Mas esse uso era um uso restrito. O Isso, que eu mas vou era usar um cartão de crédito? é. Né? Eu tinha um dinheiro, ó, você gasta tanto por mês, que era alimentação, esse cinema, essas coisas. E a gente até era muito econômico, a galera era muito econômica, também se juntava todo mundo na casa de um, coisas assim. E aí, um belo dia, no início, deve ter sido no meu primeiro mês lá, eu acho, a minha enfermeira de intercâmbio entrou comigo no ônibus, pegou o ônibus comigo, mostrou as rotas, mostrou tudo, como é que eu andava lá, porque eu não morava no centro da cidade, até uma cidade universitária, uma cidade grande para eles, mas eu morava ali a uns 15 quilômetros da cidade, porque tem várias vilazinhas afastadas, né? Tá, Morava ali. Então, um belo dia, eu fui pegar o ônibus para voltar para casa e não me toquei que o ônibus tinha o direto e o que dava a volta. tá Talvez bom. eu não tenha sido apresentada porque dava a volta, porque não sei, toquei disso. Uma hora, e o meu ponto, o do direto era o primeiro, quando ele chegava, entrava nessa As vilas. vila, né, nessa micro cidadezinha onde eu morava, já era o meu ponto. Eu já tinha já olhava e identificava, puf, eu não tinha que bater, né? Ele parava em todos os pontos, mas eu já estava me caminhando para lá e descia. E esse dia ele fez um caminho diferente. Eu falei, ué, já tô aqui. Ué, falei, ué, olha o correio, ué, olha o Ué, mercado, ué, olha não sei o quê. Opa, já tô aqui, não dormi. como Aí assim? chegou uma hora assim, se ele sair daqui, ferrou, porque eu vou estar em outro lugar, aí eu vou ter que usar uma estrada. Eu vou descer agora, depois eu me viro, desci. Andei, rodei, as casas lá são todas iguais, são todas iguais. Aquela casinha com aquela cor, ela não é de tijolo, ela é de madeira, mas é aquela cor meio tijolada, um terracota, sei lá o quê. Tadinho. Tudo igual. Eu reconhecia o meu rua, né? A minha rua era uma rua que fazia um Um- usão, assim, e a entrada e a saída era no mesmo lugar, né? Ela era como é que eu não disse, gente? Sei lá, assim, né? Uma rotatória. Rotatória, uma rotatória grande, mas era uma rotatória. As casas do meio, as casas em volta, e a saída e a entrada era no mesmo lugar. Mas aí isso eu não estava identificando. Aí eu falei, assim, tô perdida, mas tudo bem, são, sei lá, 5 da tarde, os meus pais de intercâmbio chegam em casa umas 7, então eu vou ficar vagando. Eu vou pro supermercado, eu vou pra papelaria, eu vou vagar pra essa cidade, tudo a fazer tudo a pé, fiquei vagando, vagando. Até que uma hora encheu a porra do encheu o meu saco. Meu saco ficou cheio de ficar Ele. vagando. Aí eu falei, vou ocupar meu tempo. Achei, assim, na verdade, achei até que eu já tinha visto, mas eu não tinha me tocado. Aí dei de cara com um telefone público, que era de cartão de crédito. Opa, perfeito. Ah, foi ligar pra minha mãe, Para minha mãe brasileira. Brasil. Porque qual era o meu plano? Eu vou ficar vagando e a hora que eles chegarem em casa eu vou ligar e falar: estou no lugar que eu não sei, venham me buscar ou me indiquem como voltar para casa. Então eu sabia que eu Pronto. poderia usar o telefone. Até que esse mesmo telefone que eu pensei em usar, sei lá, eu vi, ele tinha uma opção de cartão de crédito ali. Aí eu falei: Perfeito. mas eu já tô assim, eu não tava, tipo assim, uhul, tranquilo, mas eu já tava assim, meio nervosa, mas porque talvez eu estivesse com fome, mandava de xixi, sei lá, mas eu sabia que tinha solução, mas ela não era imediata. Aham. Eu liguei pra minha mãe, papai, papai, vem. Eu lembro que de cara eu não falei que eu tava perdida. Tudo bem, tudo bem. Minha mãe, por que você tá me ligando? Então, desse duas aí, contei que eu tava perdida. Ela não tinha a mínima ideia que eu tava num lugar super seguro, assim. Lá realmente ninguém trancava a casa, todas as bicicletas estavam na frente das casas sem nenhum cadeado. Eu Oh, voltava da casa desses amigos, o tal amigo que morava, que a gente toda quinta-feira pedia pizza pra ver X-Files na casa dele. Eu ah, voltava, se eu viesse pela rua, eu demorava o triplo do tempo do que se eu viesse cortando o caminho pela uma florestinha. A florestinha olha, completamente fechada, só a luz da lua, olha que entendeu? E às vezes sozinha. E tranquilo. eu vinha. Só que a Que minha mãe não tinha essa tranquilo. ideia. Tá Então, assim, você tá bom. perdida? Você tá perdida? Aí quando eu vi,
Assim, não, eu tô aqui Não, no não, não, mercado, eu conheço o cara do mercado aqui, não tô falando, hey. Aí eu, não, tô perdida não. é brincadeirinha, tô perdida não. Eu não me toquei que eu ia dar esse lá, não, tô chegando na minha vida, tudo mais, eu ia só queria bater um papo. Enfim, meu plano deu certo, desliguei com a minha mãe, uma certa hora eu liguei pra casa, falei, tô aqui. Aí eles falaram, não, então, a gente vai te buscar. Fui descobrir que eu tava do lado da minha casa, Ai, 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 ai. perto de casa. Por uma outra perspectiva, parecia longe. E aí virou Ah, piada que do ano, barato. obviamente, né? E tanto para minha mãe brasileira quanto para os meus pais de intercâmbio. Eles mesmos nunca tinham se tocado que ali era um lugar tudo tão igual, né? Para eles já entendiam, mas eles sabiam que era parecido. Para mim era simplesmente igual. Então, Idêntico, enfim, idêntico. esse evento teve o seu momento engraçado, e foi bem no início mesmo. É isso. Então eu tive esse momento de me entender lá com as emoções. Eu entrei muito no clima do que era o intercâmbio. O meu irmão de intercâmbio uma hora viu que meus pais sentaram comigo e conversaram e falaram assim, olha, Ana, você se você quiser, se você achar que por você tudo bem, o Yu, ele sai da escola, sei lá, 4 da tarde. Mas ele fica no horário estendido, né? No integral, porque a gente trabalha, a gente vai buscar ele lá, sei lá, quase umas 7 horas da noite, 6h30, 7. Isso quando a gente não atrasa um pouquinho. Se algum dia você chegar em casa, não tiver nenhum programa, tiver de bobeira sentada vendo televisão e não se incomodar de buscar ele na escola, ele vai adorar estar em casa com você. Ah, que Isso foi a bonitinho. primeira vez. E ele ficou assim, numa alegria, Ai, assim, para, plena. Ana. Virou um programa também. Chegar em casa, pegar a bicicleta dele e buscar ele de bicicleta para ele vir voltando para casa de bicicleta comigo. Então Ai, era muito apaixonei. fofo. Apaixonei. Era muito fofo. E aí eu estava aprendendo a língua, então eu já sabia ler o sueco, mas eu não entendia tudo ainda. Porque assim que eu cheguei lá na escola, eles falaram: olha, você vai poder fazer esse primeiro, não sei se era trimestre, como é que era dividido trimestre, bimestre, mas você vai poder fazer essa primeira prova em inglês. Eu tinha uma aula de sueco na escola para estrangeiros, Olha que genial. né? Eu tinha Olha, todo mundo lá falava inglês. Tinha gente que gostava de falar inglês, então eu via as pessoas que queriam treinar o inglês comigo com também, então era você. essa troca. E tinha os professores que pegavam, me davam exercícios, sentavam do meu lado, traduziam e falavam assim: tudo que eu te falei pode responder em inglês, Ah, inclusive as provas. olha, nossa, que carinho, cara. Até que chegou uma hora que eles falaram assim: não, Ana, agora escreve em sueco o que você conseguir, pode misturar, mas assim, vai Pronto. puxando. Começaram a me puxar Que no genial. sueco. Que E os legal. amigos também começaram a puxar em sueco, porque eu comecei a ver que os amigos da minha rua, os homens principalmente, eles não tinham essa desenvoltura, eu falo inglês, se eu errar, tudo bem. Tinha gente que tinha vergonha de errar. Ah, tá. Então eu comecei a entender isso. Quando eu comecei a tentar o sueco, as minhas amizades aumentaram. Estão vendo só, vocês que estão aqui nos assistindo, né? Então, em relação ao idioma, ela teve um mês no Rio para quebrar a inércia e entender como é que a língua funciona. Chegou lá, o inglês foi o grande ajuda dela, o braço direito, e os professores, e a família, e os amigos, todo mundo ali colaborando com o inglês. Mas chegou uma hora, ela foi para 12 meses, então essa hora deve ter sido logo, assim, imagino que dezembro, não sei. Não, antes. Eu cheguei lá Antes, em agosto. Então, setembro, outubro deve ter sido o primeiro bimestre que eu fiz as provas de inglês na escola. Novembro já estavam cobrando de mim, porque eu lembro que no Natal eu estava com um sueco bem arranhado, mas eu lembro que a gente encontrou com uns amigos da minha família que a gente fez o Natal lá e que tinham me encontrado logo no início, assim, e já estavam achando, nossa, que legal. Ou seja, assim, obviamente, quer metade do que dizer, estavam conversando não estava entendendo nada, mas eu conseguia, né, começar a puxar e misturar. resultado, então. E as pessoas começaram, então, a cobrar dela, ou seja, vamos lá botar o teu sueco para fora, É, vamos, porque aprendendo a língua local, ela aproveita muito mais a experiência. Como ela acabou de dizer, aumentou o meu círculo de o círculo amizades, de assim, amigos, as exatamente. pessoas começaram a se aproximar mais quando elas sentiram que não tinha mais essa barreira, Olha que entendeu? Porque legal. assim, eu que cheguei lá, elas não estavam ali, tipo assim, está chegando uma intercambista, vou treinar meu inglês. Tipo assim, eu que cheguei lá, e eles não estavam a fim de botar inglês no meio do dia a dia deles, entendeu? Então eu Exatamente. não. Veja bem, a Ana que era a de fora, não era para todo mundo ali se acomodar a ela e falar a língua dela, Isso, no caso o inglês. Não, ela que era de fora. Isso é muito importante, pessoal. Ela que era de fora, ela que tinha que se acomodar aos hábitos e culturas locais, né? Não eram eles que tinham que se acomodar à carioca, era o contrário. Muito bem. Então, a pergunta que não quer calar. Correram 12 meses, você não precisou mudar de família, e não. aí, pronto, chegou a hora de começar a fazer a mala outra vez e voltar. Que tal? Como é que foi esse feeling? Ó, Como é que eu foi aí? lembro perfeitamente. Diga. Esse eu lembro perfeitamente a volta. Eu comecei a sonhar, eu sonhava, Sonhava e de eu dormir ou sonhava de acordada? dormir, de dormir. Eu Ah, dormia e sonhava que,
que eu tava na hora de voltar pro Brasil, mas eu lembro várias vezes que eu sonhava, tipo assim, não, eu quero ir, mas espera, eu não quero ir ainda, porque eu ainda não aprendi isso, eu ainda não aprendi aquilo. E eu lembro que eu ainda estava presa com coisas ali, porque assim, eu tinha fechado um ciclo, né? Eu cheguei no início das aulas, eu passei pela época de férias, eu passei pelo inverno, eu estava numa cidade num lugar muito frio. E o que eles fazem no inverno? Eles vão esquiar. Eu esquiei pra caramba. Mas não era assim, não Olha, é essas coisas de esquiar, nada de resort. Para eles esquiar, eles pegam um carro, 1 hora e meia, eles estão numa estação de esqui, que olha. todo mundo tem Esquecer trailer. e volta para Eles casa. tinham o trailer, né, que ficava em camping. Então a gente dormia em trailer. E uma bela hora, teve um dia, uma vez, numa dessas viagens, a gente começou, né, caiu a neve. A gente ia pra lá, assim, final de semana sim, final de semana não. Olha lá, olha que Eles estavam empolgadíssimos me ensinando a andar. Isso já eram os meus amigos. Com os meus pais, eles não tinham trailer, eles não iam pra estação de esqui. Eu ah, ia com a galera da minha rua. E eles deixavam numa boa porque eles conheciam todos os pais. ah. Teve 2 vezes que a gente foi, aí nessa mesma viagem, só que foram todos os pais, aí a gente alugou um hotel para ficar em todas as famílias junto. Olha lá, olha E lá. aí foram os pais, os filhos, então assim. Então no inverno eu fiz o programa deles, achei incrível. E eu até falava pra eles assim: ah, realmente tem a coisa de escurecer muito cedo tudo mais. E eles reclamando, vocês estão reclamando, muito legal. Ana, você vai ficar aqui só um ano. Vem morar aqui pra você ver como é que esse frio incomoda, esse escuro incomoda. Eu tava super saltitante, achando tudo muito maravilhoso. E eles, não, Ana, não é bem assim. Não, olha, não sei o quê. E assim, eu lembro que a graça das minhas amigas era a roupa de esqui delas. Todo mundo saía para comprar. Todo inverno era uma roupa nova de Ai, esqui. olha, fazia um guarda-roupa, né? Um minutinho. Guarda-roupa de esqui. E eu achando aquilo o máximo. A minha é a mesma desde os 16 anos. Inclusive, está guardada aqui no meu armário, morfando. Um minutinho só que eu tenho que sair para comprar minhas roupas. Espere aí. Eu comprei na moda da época minha roupa de esqui atual, que eu usei depois de novo 2 vezes na vida. É vermelho, roxo e amarelo. Tá bom pra você? E me recuso a comprar outra, porque é caro e essa é extremamente eficiente. Essa é Pronto, tá assim. aí, tá aí. Então, interessante. Voltando a Ah, uma então. semana antes de você levantar voo de volta para o Rio. Então, Eu sonhava. e você ainda tinha mais o que fazer que não estava indo, não estava na hora de ir Eu, embora. eu, eu tava num conflito muito grande. Tava morrendo de saudade. Morrendo de vontade de ser aquela pessoa que trazia notícias de fora. Trouxe notícias de fora! Eu queria ser aquilo, porque assim, a minha experiência lá, eu tinha uma sensação de eu ser meio assim, eu sou meio embaixatriz do meu país aqui, Ai, olha que né? Então, assim, interessante. tu lembra tudo aquilo de compras que eu fiz na Feira Hippie lá atrás? A pessoa começava a mostrar muita curiosidade pelo meu país, eu vinha com um presentinho para aquilo ali ser um início de uma conversa, sabe? Que era o que eu Ah, que fazia com os massa. CDs, assim. Lá, meu pai mandou para mim uma vez, numa dessas cartas, um CD do Mamonas Assassinas. Olha, lembra Eles dele. nasceram e eles morreram e eu estava na Suécia o tempo todo, então eu não participei Ai, olha, foi tão desse rápido momento. assim a vida deles. Caramba. Uau. Eles nasceram, né? O grupo É, tomou aquela é. dimensão. E aí aquilo era até novidade pra mim. Eu começava a botar, e eu lembro uma vez nessa estação de esqui, a gente ouvindo música, não sei o que, não sei o que. E eu lembro que às vezes, eu não lembro o que que era que a gente tava. Eu tinha um Discman, eu ficava ouvindo. Aí eu lembro, a primeira uma vez que eu tava com uma galera, e eu não sei porque eu tava com o Discman no ouvido, tava cada um fazendo uma coisa, eu tava esperando alguém sair do banho, porque né, a gente compartilhava o vestiário no camping, não sei o que. Eu ria, de gargalhar da música. E eles começaram a ficar curiosos. Eu comecei a tentar traduzir aquela música, Nossa Bronzona Senhora. Mental. Mas eu via que eles tinham curiosidade das coisas, sabe? Que legal. Então, Que a legal. música era um assunto de troca interessante. Os hábitos, por exemplo, eu lembro da coisa dos 2 beijinhos, né? Amigos meus perguntavam assim: ah, mas seu namorado deixava você dar 2 beijinhos? E olha que a Suécia, eu tô falando de um país super, É, tipo, exatamente. avançadinho Nossa, nessas coisas, que sabe? interessante a pergunta Eu tive um dela. namoradinho dessa galera da turma, sabe? E a minha mãe de intercâmbio sabia que o namoradinho tava nessa galera que ia com a gente esquiar. Então, não tinha essa coisa, ai, vai namorado, não pode dormir, não pode. Os Que suecos não tinham isso. interessante ela perguntar Mas na hora de dar isso. 2 beijinhos, aí seu namorado deixa. Não sei se foi uma pessoa aleatória só que me perguntou isso, mas eram curiosidades, assim, de coisas que eu nunca tinha pensado. Para nós brasileiros é tão normal. Dar Né? beijinho. Aqui em Carioca dá 2, sei lá, se nega É, dá no 3 interior de mesmo ou São não, que Paulo até dão hoje eu nunca três vi. beijinhos. Então Muito assim, barato. enfim, então toda essa troca para mim foi muito gostosa, muito rica. Tanto eu gostava de falar, quanto eu gostava de ouvir. Isso é Então, importante, ouvir exatamente, para ouvir o que eles têm para dizer participar. sobre o assunto que for, para saber do ponto de vista deles, saber como Eu que tô pensam. aqui, eu que tô trazendo. Lá eu era aquela que tô trazendo notícias de fora. Mas eu estava interessada. Lá eu já tinha juntado um monte de informação de lá. Agora eu estava louca para trazer essa informação pro De volta para Brasil. o Rio. Tá. Ao mesmo tempo, assim, tava muito legal lá. Se eu pudesse, assim, eu lembro que na época. E eu ainda estendi um pouquinho, tá? Porque ia acabar o meu período de volta. Aí a Aham. minha família de intercâmbio tinha um cota de uma, Na Casa da uma casa de Montanha, verão. é de verão. Esse era de verão na Finlândia, que era Olha, ali perto, ali, né? Era litoral com litoral. A gente pegava uma balsa e ia pra esse cottage, que a minha mãe sueca, na verdade, era finlandesa, né?
Então, ela era de uma parte na Suécia que era meio Suécia-Finlândia. As duas línguas eram línguas nacionais e tinha muito essa troca ali, fronteira com fronteira. E aí casou, morou nessa cidade que a gente morava. Então, eu tinha essa famíliazinha na Finlândia, que eram os pais dela, que eram uns amores também, super incorporaram a coisa de avós, né? Me davam muita atenção. O pai dela tocava violão, tocava bossa nova. Que delícia para os teus ouvidos! Super, assim, eles abraçaram totalmente, assim, assim, isso foi muito mágico, foi muito legal. E aí, eles queriam falar assim, não, vamos fazer então, agora que você entrou de férias, assim, eu meio que entrei de férias e era hora de voltar para o Brasil. Eu falei, não, aproveita as férias aqui, vamos tentar aumentar o seu visto, mais um mês. Então, na verdade, eram 11 Que meses e pouco que eu ia legal! ficar oficialmente. E assim, na hora de aumentar esse visto, eu tava assim, cara, mas será que agora eu não posso ir pro Brasil, dar um beijo na taça de falar e voltar? Voltar para curtir essas férias aqui? Não, cara, na real, isso, né? Não é possível, nem tem dinheiro para isso. E aí você já vai estar abduzida no Brasil de volta. Então a gente ainda fez esse quase um mês, mais uns, sei lá, 20 e tantos dias de passeio. Aí a gente foi de carro para Finlândia, né? Para Secota, a gente ficou lá um pouquinho e veio descendo de carro para conhecer o litoral da Finlândia até Helsinki. E Lindo! aí de lá a gente foi para Estocolmo e foi quando eles me deixaram no aeroporto para vir embora. Então eu já me despedi da minha casa, dos meus amigos, eu fiquei uns 20 dias Foi rodando. viajando e aeroporto. Ai, arrepia Isso. de cá. Ah, Não, foi legal. o máximo, foi o máximo. Essa parte também foi muito legal, eles pararem para fazer isso. Eu lembro que para eles tirar essas férias foi super, né? Eles tinham muito envolvimento com o trabalho, eles se sentiam até culpados com o Will por conta disso, meu irmão sueco. Então essa volta foi uma volta conturbada emocionalmente para mim. Olha. Entendeu? Eu não estava afim de voltar, eu estava louca para voltar. Mas Mas, eu ao ainda mesmo tinha tempo, coisas para fazer aqui. coisas para fazer. A Suécia era muito grande para mim, eu ainda precisava explorar muito Como é que mais. podia ir embora lá? Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho que a resposta está óbvia, mas vamos deixar oficial. Se você hoje, 2023, pudesse fazer voltar no tempo, fazer um rewind e voltar no tempo, você faria esse intercâmbio outra vez? Com certeza absoluta. Olha lá, que Com delícia. certeza absoluta. Foi essa forçação de barra que, se você quiser fazer um Odila e Ana 2, eu conto da nossa chegada aqui nos Estados Unidos. E isso daí me influenciou muito para trazer a minha família para algum Olha, lugar, para eles gente, terem escutem alguma o que ela está experiência. dizendo. Hoje a gente está falando com ela não está no Rio, ela está nos Estados Unidos. E olha o que ela acabou de falar. Essa experiência lá atrás, na adolescência dela, para a Suécia, deu o maior fogo, o maior incentivo para ela levar a família dela, que no caso agora é um marido e duas crianças, para viverem algo parecido. Parecido no sentido porque para a criança os pais estão lá, mas é uma cultura nova, uma língua nova, um modo vivendes novo. É, e Bárbaro. realmente não é. Quando meu filho adolescente vê esse vídeo, ele vai falar que não é nada parecido, porque ele não teve opção, né? Ninguém perguntou para ele se ele queria vir e a gente pergunta para ele, e vai eu sei a E resposta, avisa que né? Ele ele estava vai, muito bem no né? Brasil, obrigado. E E não é a aí, mesma história. Ana, falando em sonho, você diria que a sua ida para a Suécia foi um sonho que se realizou? Tudo bem, lá atrás na nossa entrevista você falou que a coisa aconteceu normal e tal, quando eu percebi, eu cliquei em Suécia e apareceu gente na Suécia e eu fui. Então foi tudo muito normal e tudo mais. Agora, com a sua maturidade, você, mãe de família, trabalhadora e tudo mais, você diria que aquilo foi um sonho que te aconteceu, que sem saber você estava querendo aquilo que acontecesse, sem saber, depois que assim aterrissou no Rio, pegou o esquema outra vez, fez universidade. Nossa, eu tenho já um sonho grande realizado. Você diria isso ou não chegou a esse ponto? Assim, se você tá, assim, se a palavra sonho, né, tem a ver com uma realização, né, tipo assim, como uma realização, sim. Porque eu posso te dizer que é uma coisa que fez muita diferença na minha vida para aspectos de outras coisas, assim, para um monte de coisa. Primeiro, para um autoconhecimento enorme. Porque é claro que várias vezes eu estava sozinha, num ônibus, com meu Walkman, com uma fita que um amigo mandou. Eu estava namorando na época que eu fui para a Suécia. Ai, tá. Eu tinha um namorado brasileiro. Ok. E aí também é uma história paralela, né? Tipo, também ele quis visitar, enfim. Aí eu tive muitos momentos lá e que aí esse namorado mandava uma fita e eu tava ali ouvindo aquela fita naquele ônibus sozinha. E aí eu começava a me colocar em várias situações. Então, assim, foi um autoconhecimento muito grande. Isso foi, assim, muito. Eu não imaginava. Na verdade, hoje eu posso dizer que foi um sonho, porque como deu tudo certo, certo, eu posso dizer assim. Então, essa família de intercâmbio é uma família que eu tenho contato até hoje. Eu Ai, que voltei para lá massa. para visitar várias vezes. Eles foram para o Brasil várias vezes, inclusive no meu casamento. Que legal. Então, Que assim, massa. a gente. Isso daí durou, vem durando, né? Então, assim, eu colho frutos disso ainda. As pessoas acham que eu sou uma pessoa extremamente inteligente por falar sueco. Mal sabem elas que eu não uso sueco para nada.
Mas assim, exala uma inteligência incrível. Entende, sabe? Gente, é meu normal, entende? Ah, Eu acordo, mas não sei qual vai ser a língua do dia. ai, deixa eu ver que língua eu vou falar. Assim, na verdade, eu usei muito pouco esse sueco que não fosse com as pessoas que eu me envolvi lá, né? Tá bom. Com todas as relações que eu tive lá. Mas, assim, de qualquer maneira, me traz uma segurança de saber tudo que eu sou capaz, desde os meus 16 anos de idade. Parabéns. Entendeu? Eu dou graças a Deus essa experiência ter acontecido, eu acho que foi um sonho, porque me colocou na minha frente. Eu me vi com 16 anos de idade, sabendo do que eu sou ou não sou capaz, do que eu sei ou não sei enfrentar, num momento ótimo, porque dali me trouxe, assim, se eu tivesse descoberto isso mais tarde, ruim não ia ser, mas eu colhi muito mais frutos, né, Eu sei lá. Que do que massa, se eu tivesse descoberto isso depois. que Basicamente, massa. eu me entendi lá, mesmo quando eu estava sozinha. Também não Muito era essa legal. euforia o tempo todo, mas era tudo muito, assim, na minha cabeça foi ficando tudo sem querer, muito organizado. Então foi um sonho a partir do momento que eu hoje em dia tenho história para contar. Posso contar que deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, Mas mesmo as entendeu? zebrinhas, você teve algumas zebrinhas, mas Não, sim, sim. foi aprendendo a. Mesmo foi tudo maravilhoso assim, o final da história, Isso, né? isso. E como toda história, ela tem Teve. uns tombozinhos, né? Teve vários momentos. Teve momentos que aí, assim, começa a coisa de escola, começa a coisa de eu não ser local. Então, eu não ser local não era um problema de. Não era com ninguém, era só comigo. De repente, chega a época de Natal, na escola eu fazia uma aula eletiva, que era aula de coro. Eu queria ter feito aula de surdo e mudo. Não podia porque eu não falava a língua ainda. Meu Ok. sonho é aprender surdo e mudo até hoje. Eu quero aprender Libra e eu não Olha consigo aí, consegui vamos parar correr para atrás aprender do Libra sonho, ainda. vamos correr atrás. Mas eu queria, é minha chance, eu vou aprender surdo e mudo. Ah, não dá porque você não fala sueco. Eu falei, não é universal? Não, não é universal. Tá bom. Então eu fui pra aula de coro. Chegou na aula de coro, que eu não cantava nada. A pessoa descobriu que eu não cantava nada, mas ele deixou a Boba Alegre cantando lá. Nada, nada, nada. Ele falou assim, o que você tá fazendo aqui mesmo? Mas enfim, isso pra dizer que chegou no final do ano, começaram aqueles os carolings de Natal. Eu não sabia um caroling de Natal em sueco e era pra ele dizer assim. Aí eu começou aquela aula, eu comecei a ficar completamente deslocada naquela aula. Eu não Ah, sabia cantar nada. Ele olha não dava nenhum papelzinho aí. pra você ler. Aí uma hora eu falei, professor, isso não tá escrito em lugar nenhum, essa letra tá em algum lugar? Aí quando eu tô sabendo cantar, e aí eu vou continuar frequentando essa aula, eu preciso frequentar essa aula, então não tem como substituir essa aula. Não, Olha, vou imprimir pra vocês, não sei o que, vou dar. Esse professor era um professor mais impaciente, por exemplo. Ele toda hora olhava pra mim, só voltava ele, tem você, lá né? vem. Ai, lá vem a Lá gringa. vem que não canta. Gente, genial, 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 Eu genial. tava deslocada ali, meio me sentindo assim, você não vai ter que me engolir. Chato sentir que alguém tem que me engolir, né? Então, A assim, era o gente maior dos meus problemas na vida? Não era, mas assim, com uma certa sensibilidade ali, aquilo, uma hora ficou meio pesado pra mim, sabe? Mas aí eu fui, enfim, aquilo foi desenvolvendo, aí aquela hora de cantar acabou, aí uma hora eu fui cantar, a gente ia cantar, lá tem o Santa Lucia, né, que é um feriado, é uma celebração muito importante, aí tem a pessoa, a Santa Lucia da escola, que é escolhida, da cidade, no final das contas, é a Santa Lucia da cidade inteira, que foi escolhida, era a menina da minha turma da escola, era a Maria, que super gente boa, que me recebeu super bem, legal. e aí eu me senti mais próxima, aí eu falei, Maria, então me ajuda. Enfim, aí teve um dia que a gente foi cantar na igreja, né, da cidade, e aí a minha turma, o coro da minha escola foi cantar, e eram todas essas letras que eu não tinha decorado ainda. E eu fui descobrir que a minha turma era a turma da frente, porque era a turma da Maria. Então, aí, eu que sou toda exibida, achei uma meleca aquilo. Eu falei, não quero, não sei cantar, só vou abrir a boca. Escrevi a letra toda, você fica segurando uma vela de verdade, né? Porque hoje em dia tem aquela vela que finge estar acesa, aquela vela acesa de verdade, com um pratinho de pão, de papel, assim. Eu escrevi um caracol inteiro com a letra, eu ia rodando e lendo. Olha só, vocês que estão assistindo, vejam a perspicácia. Eu tenho que ler a letra. Todo mundo sabe de cor, eu não sei, mas eu tenho que falar. A minha turma vai estar ali na frente. Não dá para ficar mudo só. Então, pronto, eu vou aqui, olha lá, escreveu todo em caracol e só ia rodando. Olha que genial a sacada. É, bem genial mesmo, até que a vela derreteu. Uhum. Tem Mas essa parte, né? derreteu antes da música acabar? Um pouco, assim. Uhum. Que eu não cabia a música inteira, né? Eu botei um refrão, aí eu voltava Ah, naquele tá bom. refrão. Então a vela tá derretendo Ai, aqui, mas eu não tô adorei. lendo assim o tempo todo, entendeu? Eu Entendi. tô lendo, uma hora eu. Adorei, adorei. Ana, querida, Agora é engraçado. Na obrigadíssima. hora não foi tão engraçado, né? Na hora eu tava assim, Na hora não vermelha da deve cor ter. desse teu brinco aí. Na frente, falei, não posso, gente. Ai, Delícia, delícia. Meus queridos, esta Ana é minha sobrinha querida, minha sobrinha mais velha. E aí eu lembrei desse intercâmbio dela e falei, é para já que você vai contar para gente. Muitíssimo obrigada, Noca. não preciso de nada. E para vocês, se vocês estão aí pensando num intercâmbio, vocês têm alguém indo para intercâmbio, mande esse vídeo, que com certeza vai dar a maior força para a pessoa. Como disse a Ana lá atrás, ela teve muita sorte na família, mas a grande maioria dos casos de intercâmbio
são simpáticos. Ela teve realmente uma mega sorte, os pais foram, e o irmão, foram realmente bem acolhedores, bem carinhos. Mas, em geral, os intercâmbios dão certo. Então, se você tem alguém Não. aí que quer sair do ninho, que está pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou aprender a língua, não é, como é que vai ser? Pronto, manda um vídeo da Ana que a pessoa vai se sentir super fortalecida e afim. Tá bom? Apertem o like se vocês gostaram, ou a curtida, e a gente se vê segunda-feira que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Tá bom? Opa! Até! Tchau, tchau!